Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ilumina a Sua Empresa Pequenos Gigantes. Pequenos Gigantes porque é isso, nós somos empreendedores, muitas vezes temos que dar conta de tudo ao mesmo tempo, temos que saber de marketing, temos que saber de vendas, temos que entender e entregar tecnicamente os nossos produtos, fora as questões tributárias e tanta coisa. Por isso, pequenos gigantes que não são um microempreendedor nem aqui nem na China, né? Então, esse podcast que abraça esse pequeno gigante, hoje está com uma pessoa muito especial, uma mulher que entende demais das questões humanas e muito de adolescente também. E vai contar pra gente como é que foi essa trajetória que vivenciou no Ilumina e que coloca para fora todo o seu saber e os desafios, os medos, as inseguranças e ao mesmo tempo tanta potência para ajudar tanta gente. Hoje eu tô com a Juliana Junqueira, né? Vou colocar aqui a Juliana Junqueira.psi, PSI, para siga ela nas redes sociais. E a Ju é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, com foco em ansiedade, produtividade, estresse e burnout. Mentora para escolha profissional e planejamento de carreira, em busca de escolhas com impacto positivo na saúde mental. Pedagoga e gestora pedagógica também. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigada, uma honra estar aqui. Imagina, vamos começar contando com essa formação toda em psicologia, né? Que você atende também como psicóloga e está à frente de escola também há um tempão, né? Sim. Olhando para esse lugar e cuidando muito e vivendo muito adolescente e as famílias dos adolescentes, sim, né? Mas eu quero que você traga, assim, um pouquinho da tua trajetória, tua carreira, um pouquinho da tua formação, né? Até você falar assim, não, vou empreender. Então, assim, conta pra gente, pra quem não te conhece, conhecer um pouquinho da tua jornada. Vamos lá. Bora. Acho que eu gosto de adolescente porque eu dei trabalho de adolescente. Então, mas isso é um bom começo, Juliana, manda ver. Então, vamos lá, né? Eu nunca pensei em fazer psicologia, mas eu sempre amei terapia. Tá. Então, desde que eu me conheço por gente, faço terapia. Desde quanto? Quando que você lembra? 7, 8 anos de idade. Tá. E eu pedia para ir para terapia. Olha só. Né? Eu acho que era aquela criança que queria falar com todo mundo, né? Uhum. Sempre foi super comunicativa e eu adorava inventar história. Tá. Então, eu morava num prédio, eu saía passeando pelos andares dos vizinhos, inventei festa para mim, minha mãe não sabia, enfim, né? As pessoas se ligavam se desculpando. Uhum. Então, imagina a criança e adolescente que eu fui, né? Falava com todo mundo. Tá. E aí eu pedia muito para ir para terapia, tive psicólogos maravilhosos na minha trajetória de autoconhecimento, de autocuidado. Uhum. E aí, quando eu estava no ensino médio, depois eu volto um pouquinho na história, eu precisava decidir. E eu tinha certeza que eu ia fazer publicidade e propaganda. Uhum. Só que para eu fazer isso na época, eu tinha que ir embora para São Paulo. Uhum. E aí, por questões familiares, não vai. Tinha uma coisa de, não, menina, vai morar fora, sozinha, muito nova. Falei, tá bom. Como eu era muito agitada, eu queria sempre fazer muita coisa. Uhum. Então, durante meu ensino médio, eu fui fazer estágio de agência de publicidade, eu fui fazer chocolate para vender, eu montava... Tudo dá um jeito de tornar um negócio. Uhum. Então, tudo. Tudo. Desde muito pequena. Tá. Daquela coisa de fazer barraquinha na porta de casa. Tá. Sempre gostei de vender. Mesmo, Ju. Sempre. Vendia pano de prato da minha avó. Dava um dia de vender alguma coisa. Uhum. Hoje, eu não me reconheço gostando tanto de venda diretamente. Mas eu gosto muito de criar. Uhum. E aí, como eu não ia para publicidade, eu não ia para São Paulo, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer agora enquanto chega um vestibular que me interessa? Uhum. E aí eu comecei a cogitar psicologia e fui fazer um trabalho voluntário na PAI, lá em Catanduva, e me apaixonei, né? Só que eu me apaixonei pelo trabalho como um todo. Tá. E eu falei, bom, eu quero continuar fazendo o voluntariado, eu gosto de falar, gosto de terapia, já é uma coisa que eu gosto muito de fazer, acho que eu vou fazer psicologia, e fui. Uhum. Foi assim que eu fui para psicologia, né? Sim. E você decidiu isso na época mesmo do na vestibular? Época, no terceiro mesmo. Tá. E aí fui, nunca deixei de gostar de tudo que envolvia marketing, criação, desenho, cor, sempre gostei. Sempre pintei, sempre fiz artesanato, então sempre fui muito criativa. Tá. E aí fui para psicologia. Quando eu estava na graduação, eu tinha que escolher uma área dentro da graduação. Tá. Né? Lá atrás ainda tinha muito essa coisa, quando você terminar a faculdade, que abordagem você vai escolher, que área que você vai seguir, tinha que escolher os estágios.
E a área que eu desconsiderei, que eu falei, eu não vou seguir, eu não vou fazer, eu não quero saber, é adolescente e escola. Eu abri mão da licenciatura, eu não fiz a parte da licenciatura da psicologia. Tá. Falei, não vou, imagina, trabalhar em escola. Nunca gostei de ficar aquela coisa regradinha da escola, né? Sempre quis fazer coisa por fora. Uhum. Falei, tá bom, não vou. Fiz toda a minha formação hospitalar, adorava. Fiz toda a minha formação, fiz estágios, fiz formação. Aí é isso que no último ano, eu, por uma fatalidade, vamos dizer assim, bateram no meu carro e eu fui trabalhar dentro de uma escola. Como assim? Porque a clínica da faculdade era no mesmo espaço dessa escola. Tá. E aí a diretora, na época, bateu no meu carro. No dia que eu fui lá acertar com ela, falou, tô precisando de uma estagiária. Eu querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Falei assim, eu posso sim, vir. claro. Participei ali de um processo seletivo, Claro. acabei entrando, fiz. E aí comecei a minha jornada de me apaixonar por escola. Uhum. Aí depois eu tive que correr atrás do prejuízo de não fazer licenciatura, né? Sim. Depois, quando eu fui, né, crescendo dentro de escola, fui me apaixonando cada vez mais. Quando apareceu a oportunidade de ir para gestão, aí eu fui fazer pedagogia. Tá. Mas no meio desse tempo, eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de me formar. Então, Sim. aí fui fazer especialização clínica, quis fazer em São Paulo com a doutora Marilda Lippe, que é referência em estresse até hoje aqui pra gente. Uhum. Então, fiz questão de ir para lá. Então, eu estudei muito, pesquisei um tema que lá atrás todo mundo falava, gente, mas por que você vai pesquisar isso? Não vai ter relação nenhuma. Fui pesquisar estresse e dependência de internet. Uhum. Nenhuma, né? Não tinha publicação. A gente mas... quase não tinha artigo aqui em 2011. Então, 2010, 2011, que eu estava conduzindo a pesquisa... Sim, eu lembro que 2010, desculpa te cortar, mas é isso, né, Gil? 2010, se eu não me engano, foi quando nasceu o WhatsApp, né? Acho que é 2009 o WhatsApp. 9 WhatsApp? 2009 o Mas, Instagram. enfim, Mas foi ali naqueles anos junto... ali. É. E não tinha nenhum artigo nacional ainda sobre o tema. Tinha só um livro publicado, mas ainda muito inicial. Tá. Me desdobrei em cima da pesquisa. Na época, não tinha uma relação direta entre estresse e dependência de internet em adolescente. Uhum. Hoje também não tem, né? Absurdamente, né? Claro. Mas hoje me intriga muito ainda esse tema, gosto muito ainda do tema. Mas eu sempre fui me inspirando muito pelos temas que eu vivenciava. Uhum. E eu acho que até hoje, para mim, hoje na minha prática como gestão, na minha prática como psicóloga clínica, eu atuo muito também trazendo, olha, minha experiência foi essa. Uhum. Né? Então, é algo muito colaborativo, é uma troca Sim. muito grande. Interessantíssimo. Né? E E quanto- desconstrói essa imagem, né? De, Do quê? porque você não passou por isso, então você não sabe. Ah, sim. Então, sim. é bem bacana. Traz uma segurança, acho que, para as famílias. Sim. E essa jornada na escola, né? Dentro de escola, quantos anos, Gil? Desde que você entrou do estágio? Desde 2008. Tá. 2008 a gente está em 24. 18, 10. Nossa, Com hoje mais exato. 2, são 16 anos 16 anos. dentro de escola. E como é que foi conciliar isso com a clínica? Né? Com o teu atendimento clínico? Como é que você... Até onde você chega no Ilumina e fala assim, opa, quero fazer esse negócio aí, esse percurso Ilumina. Mas antes de você chegar, como é que foi principalmente o teu empreender, né, como psicóloga clínica, Sim. né? É assim que fala? Sim, sim. Na verdade, eu sempre gostei de empreender, né? Sempre gostei de inventar. Sim. Então, hoje, eu trabalho muito ajudando na orientação vocacional, escolher a profissão, se preparar para o vestibular. Trabalho muito a parte de estresse, de ansiedade, diante de prova, né? O famoso branco. Ou fiquei muito nervoso, paralisei na prova. Então, é muito nicho que eu cuido diretamente. Tá. E não deixo de cuidar também na escola. Hoje, num outro papel, mas não deixo de acompanhar de perto. Sim. Mas o mais interessante para mim, quando eu fui sempre conciliando os atendimentos com o trabalho, né, na escola, sempre funcionou muito essa conciliação. Mas acho que eu fui me apaixonando cada vez mais por essa questão da proximidade, de olhar junto e de construir uma solução para cada um. Sim. Né? Então, é onde eu começo a perceber, bom, eu preciso criar algo que eu consiga ajudar mais pessoas, porque meu tempo estava ficando escasso. Eu não conseguia ajudar muita gente ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, aí eu falei, eu vou ter que pensar em realmente agora empreender num negócio para valer, né? Sim. E não só no chocolate, no sabonete, ou na coisa que foi lá da adolescência. Sim. E aí foi onde eu falei assim, não, acho que eu vou encarar, fazer esse processo de
autoconhecimento agora um pouco mais enviesado para empreender de verdade, né? E como foi isso, Ju? O que você levou, né, do percurso Ilumina, que foi a jornada que você vivenciou junto com o grupo, né? Quais foram pontos? Claro que não é uma coisa só nunca, mas quais foram pontos importantes do que você se conheceu como agora esse outro viés, né? Que desde 8 anos fazendo terapia para olhar para a tua jornada, agora você olhou para um outro viés da Ju, que era essa mulher empreendedora. E ao mesmo tempo, quanto que obviamente, né? Dessa mulher empreendedora, ou melhor, dessa pessoa da Ju, linka a mulher empreendedora, né? Então, quanto do nosso CPF a gente leva para o CNPJ, assim, né? Que muitas vezes parece que não, né? Eu vivo muito no corporativo e muitas vezes, não, larga isso fora da empresa, né? Isso aí que você cuida fora. E não tem como, né? O quanto que levou da Juliana para a mulher empreendedora? Vou começar te contando uma coisa que é muito comum. Então vai. Todos os anos eu recebo vários estudantes de psicologia para conhecer um pouco como que é a área clínica, né? Principalmente do atendimento de adolescente, de família. E eles sempre perguntam, porque eu acho que é um questionário padrão, porque ele não muda nenhum ano, nenhuma faculdade, desde lá de trás. E aí tem uma pergunta que fala assim, como que você concilia, né? Tua vida pessoal com a prática clínica? E aí eu falo, gente, tá aí uma coisa que eu sou a pior pessoa para dizer. Porque para mim é tudo junto e misturado. Tá. Claro que existem os limites éticos, né? Sim. Não sou amiga do meu cliente, mas para mim não existe essa questão de não levar a psicologia para dentro da minha casa, para o meu dia a dia, e não levar o meu dia a dia para dentro do consultório. Inclusive, na terapia cognitiva, uma das técnicas é a autorrevelação. Tá. Que quando a gente percebe que vai agregar no processo terapêutico, a gente revela algo da nossa experiência. De certa forma, eu percebo que realmente não dá para separar, eu defendo muito isso. Tá. Converso muito isso, porque às vezes eles criam uma ideia de, eu vou trabalhar 4 horas por dia e depois eu vou descansar, ou eu vou viver uma outra vida. Eu falo, não. Empreender não é isso, trabalhar no CLT não é isso, Sim. Trabalhar na vida real não é isso, né? Então, eu defendo muito isso. Tem gente que diz que, não é saudável, tem gente que diz, é saudável, e eu sempre digo, o saudável é você se cuidar. Sim. Independente de qual logística que você faça do teu dia, se cuide para dar conta. Sem dúvida. Interessante porque é isso, né? Muitas vezes esse lugar que você fala do se cuidar como o pilar principal da jornada, seja ela sendo um CLT, sendo um líder de uma organização, sendo, né, um sendo colaborador, sendo vestibulando, ou sendo o dono da empresa, né, o dono do teu próprio projeto, esse viés do se cuidar, ele é uma vida só. Sim. Né? Então, não adianta também eu estar, muitas vezes, muito mal no ambiente de trabalho, né? Assim, e tentar achar que isso vai ficar no trabalho também. Não vai. Não tem como, né? Não vai. Porque ele vai, porque depois das 8 às 6 eu fecho lá e acabou. Acabou nada. Né? Todo esse estresse, enfim, todas as questões emocionais, físicas muitas vezes, né? Muitas vezes ele vai levar o cansaço, a energia é uma só. Né? Eu acho que começa. E aí, muitas vezes ele vai levar inconscientemente, achando que está deixando lá, mas ele vai, obviamente, levar isso para dentro de casa e nem vai conseguir entender que, muitas vezes, os conflitos criados na própria casa não são relacionados à própria casa. Pode ser que sim, pode ser, né? Mas muitas vezes e aí é muito interessante porque ele fecha a porta do problema, ele acha que fechou a porta do problema dentro da onde ele trabalha, né? Ou ele empreende. E, na verdade, é só parte, né? Sim. São partes, formas diferentes de atuação e de se relacionar. Mas Exatamente. a vida é uma só, né, Ju? Eu gosto muito de conversar com os meus pacientes sobre algumas caixinhas. A gente chega muito bagunçado para terapia, a gente se bagunça na vida o tempo todo. Ninguém está organizado o tempo todo. Por mais que você seja metódico, por mais que você seja realmente organizado na vida, as emoções, elas se bagunçam. Sim. E aí eu sempre brinco com eles que vamos pegar as caixinhas. Qual caixinha que a gente vai usar hoje? Qual caixinha que tá doendo hoje? Sim. E aí a gente ou desorganiza mais, ou organiza. E algumas vezes a gente guarda no fundo do armário, porque eu não tô a fim de mexer nisso agora. Sim. Então é um processo que eu gosto de fazer de forma muito colaborativa. Principalmente trazendo essa consciência do que você se responsabiliza. O que você escolhe mexer. Porque tem coisas que, por mais que elas doam, você não tá a fim de mexer naquele momento.
Sim, e é isso. Isso também é importante, né? E é bonito quando você fala sobre isso, porque eu escolho junto, né? Sim, Eu sou. Porque senão vai para um viés onde você abre coisas que eu não quero abrir e você já abriu, né? Exatamente. E falou, opa, não. E aí também é uma... Não tem é muito louco isso, né? Mas é uma conduta desrespeitosa muitas vezes, né? Se Sim, vai para esse considero, viés. sim. Considero, sim. E aí, consequentemente, você tem um viés muito mais humano e respeitoso para poder falar, opa, vamos cuidar disso agora, né? Ou se eu estou evitando demais, né? Uhum. Também tem Exatamente. as provocações para isso também, né? Por que será? E muitas vezes, né, eu não me coloco como terapeuta de família, Tá. né? Mas a família, ela faz parte do adolescente, do vestibulando. E muitas vezes, quem precisa de auxílio, em alguns casos, são os pais, é a família como um todo. Eu já tive orientação para irmãos, eu já tive orientação para um tio, que também era muito participativo. E aí, quando é assim, eles fazem... Já teve convite para eles participarem da terapia? Já. Ou, muitas vezes, o que é muito comum do adolescente, ele se sente muito envergonhado em frente aos familiares. Tá. Ah, não, então conversa, depois você me fala o que for importante. Tá. Né? Então, aí eu elaboro junto, tá, mas o que é que eu posso abordar? Entendi. Então, você direciona. Tá. Né? Interessante. Então, eu gosto de fazer isso de uma forma bem... Cada um tem sua pastinha compartilhada, a gente tem esses arquivos. Então, é muito manual mesmo. A gente constrói realmente a 4 mãos. Sim. Né? Agora, voltando para a jornada... Conectando o Ilumina. Conectando ao Ilumina, a questão do empreendedorismo. Eu acho que, para mim, né, o mais marcante do Ilumina foi o dia em que, durante uma atividade em dupla, que a gente precisava contar, né? Quais foram os teus feitos, contava a tua história e ouvia a história do outro. Sim. Aquele dia me chocou muito. Tá. Porque na hora que eu terminei de contar, a pessoa que estava me ouvindo, ela falou assim, você tem noção de tudo que você já fez? E eu falei, não. E é muito comum, já te falei isso várias vezes, né? Isso é um lugar muito comum para mim. E vira e mexe, alguém fala assim, mas você tem noção do que você está fazendo? Eu falo, não. E eu considero... Não sei, eu de verdade eu considero bonito não saber. Tá. Porque isso não me deixa engrandecer, não me deixa ter uma vaidade, não me deixa... Então, eu tenho esse lado mais discreto, eu tenho esse lado mais reservado. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que isso conecta com quem tem esse medo de romper essa casca. Tá. Né? E hoje eu me sinto rompendo essa casca. Então, acho que esse foi o processo que mais me iluminou, vamos dizer assim, Sim. né? Acho que foi o processo mais bonito. E dos pontos fortes, eu não vou lembrar agora os termos, queria lembrar para te falar. Só para conectar quem não se conhece, né? Ju é um livro. Sim, o Descubra Seus Pontos Fortes. Descubra Seus Pontos Fortes, que eu coloco na jornada do Ilumina e a Ju. Eu já conhecia o livro e foi muito engraçado. Porque quando eu fiz a primeira vez, o resultado não me agradou muito. E como boa controladora que sou, né? Queria controlar o resultado do livro. Aí eu falei, não, vou fazer de novo, né? Quem sabe muda. A gente amadurece, né? Não, deu mesmo. Deu mesmo. Deu Depois mesmo. de quantos anos? A gente Depois de falou uns mais ou menos 5, 6 anos, 5, né? 6 anos. Pelo menos. E foi surpreendente, porque, assim, traz muito essa questão do solucionar problema, do buscar essa... Resolve. Né? Criatividade para resolução de problema. Criatividade para resolução de problema, essa questão da atenção para um problema. E eu brinco que eu sou focada em resolver problema. Você quer me ver fazer as coisas, me dá problema para resolver. Né? Eu estava falando num outro podcast que chama Problema Oba, é um livro do Shinyashiki, né? Que é justamente esse lugar, olhar para o viés do problema como uma oportunidade. Sim. Né? E que a gente nada mais é do que empreendedores, assim, resolver problema todo dia. O tempo todo. E que bom que existem os problemas, para a gente poder, então, estar nesse lugar de poder estar onde a gente tem que estar e fazer o que precisa ser feito, que muitas vezes é esse lugar. Né? O tempo todo gera conflito, como é que a gente lida com conflito, que a gente aprende com conflito e, consequentemente, como é que a gente resolve esses problemas que aparecem. Né? Então, empreender é muito disso, mas eu queria pegar um gancho interessante que você trouxe, que tem esses dois viés, né, Ju, de poder... Tem um propósito do Ilumina que está muito linkado com tornar o belo visível, né? O quanto você se percebe quando você fala de romper a casca, e que é muito comum para muitos empreendedores, esse lugar de, eu não sei se isso está alinhado com, e aí você me corrige se não, mas de não perceber tanto valor, né? Falo porque eu vivi isso, Ilumina só é assim porque eu não percebia tanto valor dentro de mim mesmo, né? Não reconhecia
todas as belezas. Todas eu acho que não vou reconhecer. Todas a gente não vai mesmo. Mas eu não reconheci algumas que são até fundamentais e básicas, de que hoje eu consigo olhar e falo, caramba, é verdade. Sem ir para um viés que eu sempre tive muito medo do viés da arrogância, né? De achar que esse lugar de levantar essas potências, esses talentos que eu tenho como algo arrogante. Na verdade, também eu percebi que era mais uma crença no processo. Quando você percebe, Ju, que esse lugar de romper a casca e cada vez mais de perceber o seu valor, né? Reconhecer o valor para si mesma, e o quanto que empreender é isso também, né? Porque a gente vai vender. Aí você vai voltar para aquela menina que vendia um monte de coisa, que no fundo é vender ideia. Sim. Né? Vender algum produto, algum serviço. Então, quanto que está conectado também nessa mulher que percebe ou que não percebe tanto, que não reconhece tanto o seu próprio valor, ou para você, não é sobre isso? Eu acho que tem disso, né? Então, realmente, eu tenho uma dificuldade, que eu cuido em terapia, lógico. Sim. Desde 8 anos. Desde os 8 anos. A pessoa não consertou, né? Não consertou mais. Mas, realmente, eu gosto, né? Eu falo que eu sou uma Juliana completamente diferente do mês passado. Sim. Né? De 2, 3, 10 anos. Então, terapia é pro resto da vida, sim. né? E não é para consertar um problema e acabou, né, Ju? Esse é o ponto, né? Não, e uma coisa que me chama até atenção, né? Foi bom que você tocou nesse assunto, depois eu volto na tua pergunta. Sim, é importante. A gente teve agora, recentemente, no finalzinho de maio, 31, se eu não me engano, uma publicação de que pela primeira vez no Brasil, o índice de ansiedade e depressão dos adolescentes ultrapassou o dos adultos, né? Meu Deus. E aí, um dos pontos da matéria que esse jornal traz é do quanto virou um modismo você falar que você tem algum transtorno. E as pessoas têm achado bonito. É mesmo? Né? Eu acho que é importante você se reconhecer e se valorizar, apesar de. Sim. Mas usar isso como algo postável, instagramável. Mas é como vítima. E eu acho que para ocupar um lugar de vítima de assim, o que eu ganho com? Né? É uma carência, talvez. No público que eu tenho especificamente... não dou conta porque eu também sou isso. Então assim, né? Essa semana mesmo, na semana passada, a gente teve inscrição do Enem acontecendo. Eu tive uma enxurrada de pacientes me pedindo atestado que tem alguma dificuldade de déficit de atenção para ganhar tempo a mais. Peraí, você nunca trouxe essa queixa. Ah, mas é porque na escola fulano me falou isso. Falei, para, tem alguma coisa errada. Que vantagem você quer tirar? É isso. Né? É sofrido ter. Sim. Né? Dói para quem tem, dói a conduta, dói o tratamento, dói para a família. Então, isso me chamou muito a atenção. O quanto virou um modismo. Eu acho que a gente precisa falar, sim, sobre transtorno mental. A gente precisa falar, sim, de uma forma clara, sem todo esse estigma do que a saúde mental traz. Sim. Mas daí, a popularizar isso me preocupa. Sobretudo nos jovens. Considerando que eles ainda têm muito o que amadurecer. Se a gente for falar desse tema, né? Um tema... Outro podcast. Nossa, não, é outro mesmo, assim. E muito sério, muito importante. Sim, muito. Até deixo mesmo, assim, uma coisa para você falar sobre isso. Para trazer conteúdo sobre isso, sabe? A gente precisa enxergar isso. Assim, alertar os pais, alertar os próprios adolescentes. O quanto que isso é prejudicial para a própria jornada, para a própria trajetória. Muito. Se colocar como vítima, muitas vezes, né? E é isso, se escondendo atrás. Eu acho que esse é um ponto, pelo menos, que me vem agora aqui. Se esconder atrás disso, né? Porque, mas você tá vendo, Ju, eu não consigo fazer isso porque tem isso, né? Obviamente, tenho certeza absoluta, como sério e competente que existem esses casos, mas... Com certeza. E precisam ser tratados, e é muito sério, e é muito, 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 muito sério. Acho que esse é o ponto do que eu entendo quando você fala popularizar, é que não é. Banalizar, eu acho. Banalizar, eu acho que é a palavra. Acho que é banalizar. O que é muito sério. Sim, é isso. Sim. E é questionável, né? Então, Totalmente. Hoje eu gosto muito, eu prezo muito, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu atendo às vezes alguém da família, e a pessoa fala assim, me indica alguém para eu indicar para outro filho, ou enfim. Eu me sinto numa saia justa. Que eu falo assim, para quem? Tenho colegas, mas que não necessariamente atendem adolescentes, e eu me sinto de verdade numa saia justa. Porque como é que isso vai ser conduzido? Sim. Porque a forma como eu conduzo, eu tenho consciência, né? Do como eu conduzo com esse adolescente, do quanto eu estou disponível. E atender adolescente é atender família. Não tem hora para acontecer um caos. Sim.
né? Então, eu vou te dar mais um insight, Juliana, do seu projeto. Vamos lá, vários produtos. Não, eu acho que é importante você estar falando isso. E aí, quando a gente fala de problema OBA, eu te ouço com problema OBA. Uhum. Eu te ouço assim, profissionais que vão olhar com essa linha metodológica que você trabalha. Reformar, Sim. né? Não só mais a Juliana, mas uma empresa que cuide desses adolescentes. E aí você, então, vai precisar capacitar um time para poder fazer essas entregas. Ampliar essa rede, às vezes, no Brasil. Muito atendimento online, tenho certeza. Sim. Então, o quanto que tem uma grande oportunidade aí. Porque é nessa percepção de escassez que não tem no mercado que você pode, inclusive, apoiar um monte de gente que quer trabalhar e tem um know-how de quantos anos de experiência. 16 anos de clínica. Entendeu? E de muito resultado, de muitos bons resultados. Né? Eu acho que é um... Enfim, fica aí uma dica. Fica a dica. Fica a dica. E aí, voltando para a questão do lugar de valor, né? Sim. Eu acho que para mim é tão natural, né? Quando eu recebo um adolescente, ou quando eu recebo... Normalmente o adolescente, ele chega pela família. Dificilmente ele chega sozinho. Tá. Só em alguns casos muito específicos, mas normalmente é a família quem busca essa ajuda. Normalmente quantos anos? A faixa de quantos anos, Ju? Esse adolescente? 15, 16... Tá. Segunda série do ensino médio, terceira, que é ali bem na hora da tomada da decisão, fazer as provas dos vestibulares. Então, normalmente, é a faixa etária que eles começam a procurar mais, a pedir mais, né? Tá. E aí, quando essas famílias buscam, normalmente elas me trazem, elas sentam, assim, na minha frente, e elas colocam como sendo um problema que não tem solução. Uhum. E muitas vezes eu ouço, eu desisti do meu filho. Nossa Senhora. Eu não sei o que eu faço. E aí eu compro a briga, né? Meu Deus. Aí eu compro a briga. Eu falo, não tem como. Tá aí uma coisa que não dá. Né? Se desistir do teu filho não é uma opção que a gente tem. Sim. Falei, então vamos lá. Me conta aí, ouço, né? Toda a queixa, toda a problemática. E é tão natural pensar em soluções que eu acho que eu não vejo valor. Por ser tão simples pra mim. Sim, eu fiz isso, Ju. Conectando exatamente o mesmo exemplo, e talvez quem está ouvindo e vendo a gente, né, possa perceber muito quando é muito simples ou quando entra muito no fluxo, né? Eu já falei que o Ilumina muitas vezes, ele nasceu de cafés que eu pagava para pessoas para poder dar orientações, dicas de empreendedorismo. Sim. E eu pagava o café. E eu não enxergava valor nisso, né? Então, é exatamente o que você está trazendo. Assim, é tão simples para você ver caminhos e soluções, hipóteses, né, de resolver esses conflitos que estão acontecendo, que talvez você não enxergava tanto valor nisso, né? E aí o quanto é importante a gente ter consciência das nossas potências. Sim. E até porque esse adolescente, depois ele vai passando por mim em outras fases, né? Então, daí ele vai ser aprovado na faculdade, e aí ele chega num outro momento que eu falo, você achou que não fosse chegar, né? Vou terminar a faculdade. Sim. E o que é que eu faço agora? Porque não é terminou a faculdade, pronto, a vida acabou, ganhou o jogo, né? Não, vai passar de fase no videogame. É só mais isso. uma, né? E aí, passar de fase, e muitas vezes hoje em dia, felizmente, né, o empreendedorismo está muito em alta. Sim. Eles travam. Tá. Porque e agora, com tantas opções, o que é que eu faço? O que é que eu gosto? Então, aí, depois que eles passam na faculdade, a gente começa um outro processo de adaptação à vida na faculdade, muitas vezes morar sozinho. As faculdades que vão exigir coisas que, às vezes, eles não foram exigidos a vida toda. Sim. Né? Aquele professor que, de repente, vai ter um posicionamento que o professor da escola nunca teve. Sim. Por conta do vínculo ser diferente. Né? A vivência é outra. Então, aí eu romper a casa para a vida adulta, né? Sim. Fazer essa transição. E aí, de novo, o apoio não é só para o adolescente ou para o jovem adulto, né? Passa, de novo, a ser pela família. Sim. Né? Então, muitas vezes eu me pego de sábado, de domingo, segurando o adolescente, o jovem lá na faculdade, que entrou em uma certa crise, vamos dizer assim, porque eu não sei o que eu faço agora, que eu tô com 3 opções de estágio para escolher. Passei por isso sábado agora. Tá. E os pais desesperados aqui, como que eu ajudo? Falei, deixa ele escolher. Ah, mas se ele não escolher certo? Eu falei assim, deixa ele escolher. Se ele não escolher certo, ele vai perceber. Ah, mas tem que dar certo. Eu falei assim, ele tá se formando. Agora é hora de errar, O que é dar certo, Ju? O dar certo, acho que pra esses pais, o que eu falo assim, o dar certo pra mim é dar errado primeiro. Pra mim tem que doer primeiro. Acho que eu sou mais drástica nesse sentido. Tá.
Se der certo de cara, quando dá tudo muito certo, eu falo, gente, desconfia. Você tá só recebendo parabéns pra tudo, desconfia. Alguma coisa não tá bem. Tem que dar errado. Uhum. Tem que se frustrar no estágio, tem que se frustrar numa entrevista de emprego, tem que se frustrar numa experiência. Sim. Vai sofrer? Vai. E eu sei que todos vão sair tristes na história. Mas vai fortalecer. E aí, de novo, a gente volta lá para a terapia cognitiva, né? Ele vai se expondo a essa frustração, que muitas vezes não teve. Pelo menos no nicho que eu atendo, muitas vezes vem de um público que não teve uma frustração maior na vida. Sim, frustração. Não teve um não maior. Nunca tirou uma nota baixa, nunca ficou de exame, nunca reprovou. E aí, chega lá, numa baita de uma faculdade, uma baita de uma oportunidade. E aparecem os conflitos, que os desafios. Que ótimo, né? Que bom. E eles brigam comigo porque eu fico feliz da vida. Quando acontece um problema... É o problema oba de novo, né, Ju? Eu fico feliz da vida. Falando, que bom que apareceu. Vamos lá, vamos resolver agora. Sim, porque isso é ter lastro, né? É ter repertório, né? Para enfrentar os desafios da jornada da vida. É enfrentar a vida real. É repertório, acho que, profissional. Sim. Repertório ali, profissional de resolução de problema, de criatividade, de inovação. E repertório pessoal. Né? Principalmente de sustentar aquele incômodo de, poxa, falhei, decepcionei, alguém estava esperando, poxa, recebi um feedback que não foi agradável. Sim. Também faz parte. Sim. Né? E é natural. E super importante, né? Muito. E aí a gente dá as viradas quando consegue reconhecer o que não foi bom, né? Sim. É isso, não foi bom, então, entre aspas, né? Porque, na verdade, foi muito bom. Às vezes, é dessa dor que vai vir coisas isso, maravilhosas. Sempre. Bom, se a gente se abre para isso, é real, né? Talvez se eu tivesse ido para publicidade lá atrás, hoje eu não estaria resolvendo tanto problema de tantas outras coisas. Você estaria resolvendo outras coisas. Outros problemas. Tem até uma propaganda muito bacana nesse sentido que traz isso, né? Ah, mas eu deveria ter ido, não sei o quê. Aí depois, lógico que eles fazem um recorte, né? E eles colocam, então, várias pessoas que se arrependem, teoricamente, da vida que estão vivendo. Falam, eu deveria ter casado com outro fulano, eu deveria ter mudado de emprego naquela hora, eu deveria tal. E aí eles, claro, fazem uma suposição do futuro. Ah, tá bom, então vamos pegar esse... Você deveria ter casado com fulano? Então vamos lá. Você casou com fulano agora. E aí depois eles fazem um recorte totalmente, né? Evidenciando que, na verdade, o que tem que acontecer na nossa vida é o que tem que acontecer. Né? Então, por exemplo, essa pessoa então, que casou com fulano morreu depois de 1 ano porque esse cara morava não sei aonde e ela pegava avião e o avião não sei o quê. Sabe? Umas coisas assim nesse sentido. Então, mas o que é isso? O que tem que vir para nós? Agradeça. Eu acho que esse é o ponto, né? É difícil, a gente vai reconhecer. Não agradecer toda hora, não é isso. Não é aquela coisa que fica até gratiluz. Não estou falando disso não, pelo amor de Deus. É no sentido de depois que você toma consciência, depois que dói, né? Depois que você não sabe o que fazer, depois que você está muito frustrado naquilo que você criou de expectativa, porque é natural, você cria uma expectativa, a coisa não acontece. A gente sempre fala assim, deixa o tempo, daqui a pouco eu vou entender o porquê. Né? Aí passa 1 ano, passa 6 meses, passa 2 anos, as pessoas olham e falam, nossa, ainda bem que aconteceu isso, porque eu aprendi isso aqui, aprendi aquilo, aconteceu isso. Então, se eu tenho essa consciência, peraí, se está acontecendo alguma coisa ruim, é claro que eu vou chorar, é claro que eu vou ficar triste, é validar as emoções reais que acontecem. Com certeza. Ao mesmo tempo, tem uma sabedoria e uma inteligência dentro da gente dizendo alguma coisa assim, opa, tem coisas boas que também vão vir. Deixa eu aceitar o processo. Porque a gente vai ressignificar muita coisa ali. Né? Porque a tendência, né, Ju, muitas vezes também a gente, dessa frustração, sai correndo para alguma distração. Para inibir a dor, né? Para distrair desse lugar que é desconfortável. Sim. Agora, viver o desconforto talvez seja a grande beleza. Né? Sustentar esse desconforto. Sustentar esse desconforto sem se colocar num papel de vítima, né? É sustentar o desconforto falando, ok, vou encarar isso, vou tomar alguma atitude para poder, vou pedir ajuda para uma psicóloga, vou pedir ajuda para amigo, vou conversar, vou expor o que eu estou... Mas atravessar essa angústia, né? Muitas vezes o meu terapeuta fala, sustenta o desconforto. Sim. Sustenta. É o mais desafiador. Mas o que eu faço? Ele fala, só sustenta o teu desconforto, só isso. Só sustenta ele. Agora é isso, porque você é um cara da ação,
um cara que vai resolver, né? Não sou, e aí, obviamente, para cada paciente, para cada questão, tem a sua orientação. Tem a sua solução, tem a sua forma, né? Para mim, como vou muito para ação, para também sair da dor, sustenta. Só de sustentar, Sim, atravessa, exatamente. minimiza, transforma. Eu acho que essa é a beleza, né? Transforma. E o quanto dessa mulher se transforma com o empreendedorismo? O quanto da Juliana cada vez mais está nesse viés de poder criar produtos, criar soluções, o quanto que você se percebe vivenciando esse incômodo e, ao mesmo tempo, ou melhor, quais são os incômodos ou nunca teve para empreender, ou quais que você queira falar, obviamente, assim, porque é importante, né, Ju? É isso, o empreendedor, ele tem muitas angústias e muitas vezes muitos medos, né? Ou de se expor, ou de repente, não vai dar certo, então, eu não vou nem tentar, porque se não der certo, então melhor ficar aqui. O que a Juliana já passou, está passando agora e que ela está olhando para isso? Olha, acho que para mim o maior desafio é a exposição. A exposição. Para mim, acho que é o pior deles. Tá. E eu cuido disso das outras pessoas. Acho que eu levo para terapia toda semana esse tema. Mas aí, em minha defesa, o que eu sempre falo, né? E é uma autorrevelação que eu trago com muita frequência, né? Nessa fase de quando eles estão indo para a carreira ou construindo a carreira deles. Eu falo o seguinte, lá atrás, quando eu me formei, não existia Instagram. Então, era literalmente cartão de visita, né? Sim, era muito mais 1 a 1, né? Muito. Eu fui várias vezes a consultórios de psiquiatra, de neurologista, né? De qualquer médico que eu pudesse ali linkar com o meu trabalho, eu ia lá. Então, era muito literalmente na cara de pau, mas de uma outra forma. Sim. Que, aliás, eu acho que é um outro item que é importante a gente falar. Tá. Mas, para mim, hoje, a questão da exposição, com essa questão de rede social, de abrir um pouco, não só da minha vida, mas de como eu faço meu trabalho, tá aí um desafio. Tá. Então, tenho pessoas à minha volta que ficam fazendo um movimento literalmente de pressão, né? Mas, vindo pra cá mesmo, né? Sim. A Bia que você conhece, Sim. né? Grava, pede pra alguém filmar. Eu falei assim, Bia, não. Eu já vou estar ali concentrada, ó. Tá bom. Falei, já é uma exposição. Então, tá bom, né? Aqui já é um baita desafio, né, Ju? Já é uma exposição. Sim. Mas eu acho que é muito desse lugar de que eu prezo muito de ser mais discreta. Dizer que, eu tenho vergonha. Não tenho. Você falar hoje pra mim, olha, amanhã você tem uma palestra pra 500 pessoas. Vou numa boa. Tá. Mas é uma exposição, talvez, de assim... E aí, como que isso vai ser percebido? Talvez mais controladora, né, Ju? Sim, porque se eu boto ali no Instagram alguma coisa, eu não sei quem vai ver. Você tá numa palestra, você tem... Eu sei quem é o público. Aqui no podcast, você pode... Você tem uma troca. Você tem uma troca. Sim, né? sim. No Instagram, você fala... Exatamente. Sei lá pra quem. Então, isso me incomoda. Quem é que tá vendo, me incomoda. É um ponto. Me incomoda, né? Então, acho que esse é um grande desafio hoje pra mim, mas que eu tenho trabalhado muito, tentando muito me expor. Né? Acho que a parte burocrática sempre vai ser um desafio muito grande. Mas aí, o mais bonito que eu falo, que eu gosto muito do empreendedorismo, é que eu acho que ele me dá fôlego. Então, como assim? Explica. É uma coisa que não me cansa. Tá. Então, essa questão de não... Porque empreender é isso, você não tem hora. Você não tem hora para abrir ou para fechar teu negócio. Você não tem, eu vou tirar férias e vou ficar desconectado do mundo. Então, na psicologia, a gente já não consegue tanto fazer isso, né? Claro que você pode ter férias, a gente tem direito, a gente consegue tirar férias, né? Pra quem fala, psicólogo não ganha dinheiro. Não. Sim. A gente consegue fazer isso. Mas eu acho que é uma responsabilidade, né? E no empreendedorismo, eu vejo que não tem dessa. Então, para mim, qualquer hora é hora de trabalhar. Né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, do exterior, que eu atendo 5 horas da manhã. E no horário de por conta do fuso. E é uma delícia. Sim. Quando a gente faz o que você ama também, né, Ju? Aquilo que você acredita, que é aquilo que você sabe que está linkado com o teu propósito, né? Eu acho que o lugar do empreender, quando você traz o que você trouxe agora, está conectado com uma forma de se expressar no mundo. Sim. Acho que empreender é mais uma. Sim. Assim como você se expressa com a sua filha, com o teu marido, com a tua família, né? Com tuas amigas e amigos, enfim. O empreender é mais uma. Com certeza. Então, é isso que eu acredito muito na jornada, que quando a gente empreende, consegue empreender com aquilo que a gente não só ama num viés romântico, mas é naquilo que a gente
linka o nosso propósito de vida com o nosso propósito profissional e ele vira uma expressão daquilo que a gente é. Né? Exatamente. E eu acho que é trazer um podcast desse, assim, e não é romantizar o empreendedorismo, pelo contrário, mas é também dizer que é possível empreender assim. Com certeza. Né? É possível empreender nesse formato, é possível ganhar dinheiro assim, é possível ter sucesso e realização assim, né? E o melhor para mim é que a gente faz com tanta vontade que isso faz muito bem para o outro, né? Porque no fundo, todo mundo que trabalha, que empreende com um propósito, que conecta o seu propósito com o seu propósito de vida com o propósito do negócio, né? Ele contribui demais com a vida do outro. E quando ele percebe que ele contribui demais com a vida do outro, aquilo abastece, reabastece. Então, é um processo de prosperidade gigantesco. Né? Porque Sim. então, quanto mais eu faço, aquilo me alimenta e ajuda o outro, e me traz dinheiro, e traz realização. Quer dizer, é um ciclo maravilhoso. E aí, todos esses desafios de horário, muitas vezes de grana, de burocracia, de exposição, e outros tantos desafios que, como pequeno gigante, né, empreendedor, a gente vive, a gente acaba atravessando. A gente fala, Eles vão perdendo a força, né? Eles ficam menores proporcionalmente a esses outros ganhos todos. Sim, sim. Né? Com certeza. É bem isso, né? Então, eu falo muito que, por exemplo, tirar férias, né? Tô para sair de férias agora, da parte CLT, né? Da escola. Que julho é o mês que a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu já tô pensando em todas as outras coisas que eu posso aproveitar para cuidar dos outros projetos, dos outros atendimentos. Então, é uma época do ano que eu gosto justamente por isso. Porque daí eu me sinto, assim, tranquila de... A escola tá cuidada. Sim. Tá fechada, tá de recesso. Então, posso dar um enfoque nisso. Isso me deixa em paz. Eu volto revigorada aí pro segundo semestre, né? Muito bom, diferente. Ju. Você vê o nosso tempo, ó, já voou, né? É rápido. É uma delícia, assim. Eu quero, antes de encerrar, te perguntar, para quem está empreendendo agora, né? Você empreendendo também, qual orientação ou dica, muito aquilo que você já trouxe no sentido da tua própria jornada, né? Não como a sabichona que sabe tudo, mas pelo contrário, alguém que está vivendo desafios e está lidando com isso e está dando seus passos, né? Quais são as recomendações ou as dicas para quem ou está começando ou já percebeu que o teu propósito está muito conectado com algo que ele quer fazer e empreender? O que você daria de orientação, de conselho? Acho que o principal, não faça sozinho. Tá. Você pode empreender sozinho, a empresa pode ser só tua, mas peça ajuda para construir junto. Quando a gente está de fora, ou quando a gente conta com alguém de fora, realmente ilumina, né? Realmente traz luz para algumas coisas que a gente não consegue ver, né? Então, eu dou sempre muito exemplo do carro, né? Se eu estou dirigindo numa rodovia à noite, eu só enxergo até onde, né, o farol do carro está iluminando. Sim. Quando vem uma luz do outro lado, na contramão, ou de um poste, qualquer coisa que me sinaliza, isso me orienta para mais longe. Perfeito. Então, eu falo que o empreendedor, ele precisa de alguém que traga essa luz, que vai clareando esses passos. Vai ser para sempre? Não. Sim. Mas é um porto seguro. Acho que poder contar com alguém. Muito bom. Né? Muito bom. E aí, eu gosto muito de uma frase que eu falo muito para as mães, né? Isso. Tá. Que às vezes elas falam, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu falo assim, vou te falar uma coisa que eu confio muito. E eu me coloco nesse lugar também. São as dores e as delícias de ser o porto seguro de alguém. Em qualquer relação. Tem os desafios todos e tem as belezas, né? Tem. Né? Então, como mentora de carreira também, de adolescente, de escolha, como terapeuta, me sinto nessa responsabilidade. Sim. Né? E acredito que você também não seja diferente. Sem dúvida, a mesma coisa. E poder. E poder também olhar o outro, né, Ju, e ver o quanto que o outro caminhou. Sim, com certeza. Com a jornada, com as escolhas, com as decisões dele, e que foi apoiado, né? É um baita orgulho. Teve foi muito bonito, assim, só conectando uma coisa muito pessoal. E é isso, né? Eu falo de vida e negócio, você também, então tudo a gente junto vai... e misturado. Tudo misturado. Semana passada, falando um pouquinho com o meu terapeuta da trajetória, né? De vida e todos os desafios que eu venho passando nesses últimos tempos.
foi muito marcante, assim, porque ele já é um homem mais velho, mais sério, assim, e ele pôde contemplar isso junto comigo, assim, né? Obviamente que a gente não chegou no ponto final, né? Mas a gente atravessou uma jornada bastante importante. E aí ele caiu em choro, assim, né? Ele caiu em choro, a gente chorou junto. O quanto que é bonito poder... e agora eu tô me colocando no lugar dele, assim, né? O quanto que é bonito ele e eu reconhecer o quanto que ele tem valor na minha jornada, né? E o quanto que é bonito ele se emocionar também com a minha trajetória, né? Então, assim, é isso. É uma troca muito bonita. Sim. De um olhar para o outro e ser cúmplice, assim, né? Da história do outro. Eu acho que é uma profissão lindíssima. Sim. Parabéns, assim, é uma coisa que eu admiro Parabéns. demais para nós, né? São diferentes e parecidas, né? Somos mentores. São complementares, né? Não sou terapeuta, mas eu admiro demais esse lugar de cuidar de gente, né? De poder olhar para essas pessoas e cada um com o seu jeito. A gente está falando sobre acolher, né? Muitas vezes o acolher que você faz é diferente do acolher que eu faço ou diferente que a outra pessoa faz, mas ainda assim é um olhar de acolhimento, mesmo que seja às vezes mais firme. Sim. Com mais limite, talvez com mais ordem. Isso também não deixa de ser um acolhimento super importante. Tenho certeza que você é reconhecida por isso também. Sim, eu ouço bastante isso. Tu quer que meu filho faça terapia com você porque você não vai passar a mão na cabeça, ou você vai direcionar, você não vai ter medo de falar não para ele. Vamos lá. E esse é um ponto também, Ju, né? Estamos para encerrar e não conseguimos encerrar. Não. Esse lugar de ser quem somos. E não achar que quem a gente tá errado. Sabe? Poxa vida, mas... Por quê? Porque as pessoas que nos procuram porque o nosso jeito de fazer negócio, de fazer o nosso trabalho, né? No teu caso, a terapia ou a mentoria, o meu também, é que justamente precisam desse viés que temos. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir honrar quem somos e o nosso jeito de fazer o que a gente faz, mais a gente vai se conectar, mais pessoas vão se conectar com aquilo que a gente acredita e vive. Porque se a gente for querer olhar para fora da janela, claro que é importante ter referência, ter inspirações, mas se a gente quiser copiar o outro profissional X, que é melhor que eu, né? A gente perde a nossa autenticidade e essa é a nossa grande potência. Sim, eu acho que hoje, principalmente, né, com essa era de rede social, é muito fácil a gente ter acesso a como todos trabalham. E é fundamental que a gente conheça. Sim. Né? Então, na maioria das vezes, quando eu preciso fazer uma indicação, eu sempre quero conhecer mais o trabalho, né? A maior parte hoje dos psiquiatras que eu tenho em contato, eu conheço quase todos do Instagram. Sim. Né? Porque eu fui me conectando ali com o que eles oferecem, como eles trabalham, e tem dado muito certo. E aí, eu acho que a grande questão principal é confia na forma como você faz, porque muita gente não vai gostar. Mas tem muita gente que vai gostar também. Sim. E acho que esse foi um grande aprendizado que eu também reforcei muito no Ilumina. Já vinha trabalhando muito isso em terapia. Sim. Mas até a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E aí volta lá no livro dos 5 pontos fortes. Sim. Eu não tenho como ponto forte, por exemplo, nada que remeta a uma sensibilidade maior, uma doçura maior. Eu não sou essa pessoa doce o tempo todo. Eu sou mais firme, eu sou mais metódica. Sim. Né? Eu sou de colocar mais limite, de falar mais não. Mas claro que tem a forma de fazer. Sim. Né? E eu percebo que isso conecta muito, principalmente com o público que eu atendo. Porque hoje eles não têm. Sim. Muitas vezes eles não têm isso em casa. E eu falo isso para as famílias. Deixa eu te falar com muito amor. Ouça com muito respeito o que eu vou te falar. Mas você não está dando limite para o teu filho. Né? E o quanto é importante ouvir isso. Sim. Né? E dói. Dói. E a gente chora junto com o paciente. Sim. Né? A gente chora junto, a gente se emociona, a gente fala, tá, vem cá, vamos lá, vamos buscar como é que a gente pode encaminhar isso. Como é que a gente pode solucionar. Então, tem um jeito certo, um jeito errado, depende do ponto de vista. Mas é o seu, né? Claro, com muito compromisso, muito estudo, muita dedicação, porque também um monte de profissional que faz um cursinho de final de semana e acha que também, né? Acho que é esse lugar de se dedicar, de realmente poder ter muito comprometimento com muita ética profissional. É muito sério, né? É muito sério. É uma coisa que eu vi lá na faculdade há muitos anos, né? E me marcou muito, né? O psicólogo, ele tem o dom
de levar a sanidade ou a loucura. Depende da condição dele. É muito, muito sério, é uma responsabilidade gigantesca. Eu tenho muito cuidado, né? É muito difícil remarcar, reagendar, cancelar. Muito, muito difícil. Porque eu entendo que o outro precisa de mim. E eu nunca sei a condição do outro lado. Né? E por mais que eu fale assim, olha, Diogo, posso remarcar a tua sessão por algum motivo que seja? Você pode me falar assim, pode, tudo bem. Mas será que tá tudo bem? No fundo, só eu sei o que eu tô precisando, né? Exatamente. Então, eu tomo muito cuidado. Sim. Muito cuidado de verdade. É um público que precisa de uma flexibilidade muito grande. Sim. E eu acho que já entra dentro do meu modelo de negócio isso, né? A forma que eu faço isso. Mas, principalmente, eu acho que é com muito respeito, né? Então, sempre que eu preciso mexer, seja em agendamento, seja em alguma devolutiva, eu sempre pergunto, né? Como é que tá? Me conta como é que você tem passado. Eu nunca chego com o assunto. Entendi. Interessante. Né? Legal esse viés também, Ju. Porque eu preciso saber que do outro lado existe um ser humano. Né? Então... Isso é uma forma respeitosa também, que está muito alinhada à colheira. Sim. Só que de uma outra forma. De acolher. Hein? De uma outra forma. Muito bom, Gil. Obrigado, viu? Adorei. Eu que agradeço. Super importante. Tantos assuntos sobre empreender, sobre dicas para os pais, dicas para os adolescentes, né? Um olhar com relação à saúde mental. Sim. O quanto que é importante isso para nós, empreendedores, seres humanos, de modo geral. Então, acho que Ilumina também olha muito para esse viés. Então, foi muito rico. Brigadaço. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Imagina. Fiquei muito, muito feliz, muito honrada pela minha exposição. Conseguiu se expor no lugar. Já fiz uma técnica aqui, já garanti. Obrigado, Que Gil. bom. Bom, encerramos esse podcast delicioso, super importante, né, de assunto que é tão relevante na sociedade. E acredito que cada vez mais vai ser um assunto muito importante para a gente se falar sobre saúde mental. Né? Então, esse olhar para nós, num primeiro pilar, para os adolescentes, como a Ju trouxe aqui, para as famílias como um todo. Então, quanto é importante, se você gostou, comenta aqui o que você achou. Já tem aí o Insta da Ju para você seguir e aproveitar e cutucar ela para fazer mais conteúdos relevantes como esses que ela trouxe hoje. E, por favor, mande para alguém que você tem certeza que esse conteúdo vai ser importante para essa pessoa. Eu acho que isso é muito bacana quando a gente faz o processo de dar e receber, né? Como a gente entregasse um presente para alguém, falando, assiste que isso vai fazer sentido para você. Então, eu fico por aqui e a gente se vê em breve. Obrigado. Valeu.